que é mais impressionante, quando uma pessoa se põe a ler a acusação, e já se sabe que é só a acusação, que foi um julgamento, não vale a pena perder muito mais tempo com isso, mas é a tese do Ministério Público, é que tudo isto foi pensado desde o primeiro segundo. Desde que José Sócrates percebeu que podia disputar a liderança do PS e que, chegando a líder do PS, a probabilidade de chegar a primeiro-ministro era enorme, imediatamente os mecanismos começaram a rolar, tanto com ele como com o Carlos Santos Silva e com o primo de José Sócrates, para criar um mecanismo, uma estrutura, criar logo uma empresa, criar tudo para, quando ele chegasse a São Bento, imediatamente começarem a ganhar dinheiro. Não, por isso é que eu acho que o que vai estar em causa neste processo é mais do que a acusação individual a cada um destes arguidos, é todo um regime que vai estar no banco dos réus, porque isto foi montada previamente uma teia de interesses que envolveu os principais figuras do regime, as grandes empresas e uma teia enorme com tentáculos em vários países em que foi usado a diplomacia, foram usadas as empresas para essa teia de poder, para toda a gente poder ganhar dinheiro. Por isso é que eu acho que o que aconteceu aqui não é um processo que os defensores de José Sócrates tanto alegaram de ser um processo enorme, que demorou a acontecer, que foi demorado no tempo e que não têm provas nenhumas. Não. A justiça demorou porque isto não é um caso de crime em que uma arma dispara, se analisam as balas, se analisa o ADN e se acusa alguém. Este é um processo que demorou tanto tempo, e basta ler aquelas 4.000 páginas para perceber quão intrincado ele é, que demorou muito tempo, foi preciso analisar coisas em todo o mundo, coisas que demoraram a chegar e que, de facto... Tinha de demorar este tempo todo, porque o crime de corrupção não é um crime, como o homicídio, em que há essas provas físicas que referes. É um crime que se esconde, é um crime oculto. Não há impressões digitais nas notas, não se filma os atos de corrupção, até as próprias conversas também não é possível de... Era preciso uma proatividade quase um Estado totalitário para se gravar um ato de corrupção online. E, portanto, as coisas não são assim. Isto é uma teia de crimes que se passaram em todo o mundo. A investigação, grosso modo, esteve na Europa, foi ao Brasil, foi a Angola, foi a vários paraísos fiscais, foi à Suíça, para tentar recolher o máximo de dados bancários possíveis. Portanto, tinha que ser assim. Agora, isto é particularmente chocante, é realmente aquilo que o Miguel estava a dizer, como é que foi possível planear-se toda esta teia, todos estes alegados crimes, desde o primeiro momento em que ele chega a São Bento. Porque isto é o Estado, deixa-me só terminar, é o Estado que está aqui a acusar um ex-primeiro-ministro de ter planeado atos de corrupção desde o primeiro momento em que chegou a São Bento. Isto é muito chocante, é particularmente chocante. E ninguém dá por nada, não é? Porque realmente provar um crime de corrupção, não sei quantos anos depois, tem esses problemas todos. Agora, no momento em que estas coisas aconteceram, ninguém dava por nada. Estamos aqui não, quando dava, eram acusados de estar coitados do Primeiro-Ministro. Isto é uma cabala contra ele. Mas todas as pessoas que estavam ali à volta, não é? Que estavam ali no dia-a-dia, não se aperceberam que ele tinha um empenho especial em resolver, em meter o Grupo Lena na Venezuela, como está na acusação. Ninguém percebia isso. Quer dizer, se uma pessoa qualquer, no seu local de trabalho, mostrar um empenho pouco normal por qualquer coisa, as pessoas estão ali à volta, notam, toda a gente percebe, ninguém percebeu ali. Por isso é que nesta acusação o Partido Socialista está colocado particularmente em causa. Não, porque há aqui uma causa de interesses muito, muito grave, que eu acho que nos leva a levantar duas questões. Para mim, ontem, uma das coisas mais chocantes, além do próprio processo, foi o silêncio. Por um lado, o silêncio dos defensores de Sócrates, que a qualquer coisa que se escrevesse ou dissesse sobre José Sócrates vinham inundar as redes sociais em sua defesa. Ontem houve um vazio dessas pessoas e o silêncio político também. Ontem falou Marcelo Rebelo de Sousa pro forma, falou Carlos César, porque foi quase obrigado a isso numa pergunta dos jornalistas num programa onde esteve, e falou Luís Montenegro, do PSD, que não pode falar muito porque também está a ser investigado pelo Ministério Público. De resto, silêncio quase absoluto. Eu acho que isso tem um bocadinho a ver com o facto dos timings que aqui vão aparecer. A verdade é que este julgamento, contas feitas por alto, há de acabar por acontecer lá para 2019, e 2019 é tempo de legislativas, e este é um processo que pode cair, de facto, em cima do PS. Porque o José Sócrates tinha uma equipa à sua volta, e era uma equipa de socialistas com pessoas em vários cargos de poder. José Sócrates foi o primeiro-ministro mais interventivo na economia portuguesa, desde que Portugal entrou para a União Europeia, para a CE. Nunca me esqueço que José Sócrates, das primeiras decisões que ele tomou, quando chegou a São Bento, foi nomear pessoas de mão do PS para lugares-chave nas principais empresas do país. Rui Pedro Soares no Portugal Telecom, Armando Vara na Caixa Geral de Depósitos,
Fernando Gomes na Galp, o presidente da EDP, que era um homem do PS, isso não foi inocente. José Sócrates queria controlar as principais empresas do país, como depois tentou também controlar o BCP, e isso é uma forma de fazer política que também aqui está em causa. Não, e há aqui um problema político, isto não é só um problema judicial. Se de facto nós, em determinada altura da nossa história, tivemos um primeiro-ministro a atuar assim, o principal banqueiro do país a atuar assim, os líderes da principal empresa do país a atuarem assim, todos em conluio a atuar com o mesmo objetivo, se isto foi de facto possível, se isto foi assim, nós temos que perceber o que é que falhou politicamente, como é que o regime não nos defendeu de uma coisa destas. Não é só agora condenar Ricardo Salgado, condenar José Sócrates, é como é que nós não temos, o nosso regime não tem a possibilidade de defender os cidadãos de pessoas assim. É que isto faz-nos levantar outras dúvidas sobre todos os outros processos que já vinham atrás e que eram falados, desde a Cova da Beira, desde o Freeport, desde a licenciatura, desde uma das coisas que não está neste processo, que é essencialmente a compra da Oi, que ainda lá iremos, e que mete Lula da Silva. Todas essas questões voltam a ser colocadas. Eu ainda pergunto o que é que ainda se esconde aqui, o que é que está mais sobre a mesa, o que é que estavam naquelas escutas fantásticas que foram destruídas sobre o controle da comunicação social. Pronto, obviamente se calou enquanto isto tudo acontecia, porque não estava controlado. Ao ler desta acusação é perfeitamente legítimo perguntar o que é que José Sócrates fez enquanto Secretário de Estado do Ambiente, enquanto Ministro do Ambiente. O que é que José Sócrates fez antes de chegar a Primeiro-Ministro? É legítimo. Desde que trouxe até o Euro 2004 para Portugal. E mais importante que tudo é ver o que é que Sócrates também vai fazer a partir de agora. Porque não me parece que ele perdoou um facto. Só houve uma pessoa do Partido Socialista que o defendeu. E já cá não está. Foi Mário Soares. Mais ninguém o defendeu. E isso parece-me que Sócrates não vai esquecer.